Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando com o tema inequações, agora nós vamos aprender o que são sistemas de inequações. Sistemas de inequações são problemas que envolvem mais de uma inequação simultaneamente. A ideia daqui não é complicar a sua vida, mas é que no cotidiano aparecem problemas que são interligados. Por exemplo, se o dólar estiver alto, eu vou viajar. Se o dólar estiver abaixo de R$ 4, eu não vou viajar. Então, assim, são duas situações que dependem de um evento acontecer ou não. Então, muitas vezes as inequações são úteis por isso. Por exemplo, um outro exemplo que eu vejo muito aqui eu moro em Madureira, então aqui no Mercadão de Madureira, o preço varia de acordo com a quantidade. Então, uma inequação que eu vejo muito no Mercadão de Madureira é assim: o valor de um produto, ele é X se você levar até 10 unidades. Se você levar mais de 10 unidades, o valor desse produto cai para X sobre 2, vamos supor, ou X menos 5, por exemplo. Então, assim, são coisas que mudam no nosso cotidiano que levaram ao estudo de inequações e de sistemas de inequações. Nem sempre é possível você resolver um problema só com uma inequação. Às vezes aparecem problemas em que você precisa de mais de uma inequação. Mas como você vai fazer para resolver problemas desse tipo? Você aprendeu a resolver inequações, né? Da mesma maneira, praticamente, que você resolve equações, a única diferença é que ao invés de achar uma solução, uma resposta, um número, você acha um conjunto de números que é válido para cada uma das inequações. Então, para você resolver um sistema de inequações, você vai precisar resolver de uma forma que o conjunto solução, ele resolva o problema das duas inequações simultaneamente. Então, eu fiz um resuminho aqui. A resolução de um sistema de inequações é a determinação dos valores da incógnita, que são a solução de todas as inequações do sistema. Isso se parece muito com o nosso cotidiano. Vamos supor que você seja alérgico a tomate e o seu irmão seja alérgico a camarão. Ora, para sua mãe fazer o almoço, ou para o seu pai fazer o almoço, ele sabe que ele vai ter que escolher uma comida que não tenha camarão e uma comida que não tenha tomate. Então, a solução para o problema do almoço da casa, de forma que ele faça apenas uma refeição, tem que satisfazer as alergias dos dois filhos. Então, da mesma maneira como esse exemplo, quando você resolve um sistema de inequações, para você dar o resultado final, a solução desse sistema, essa solução ela tem que ser uma solução que corresponda ao resultado de cada uma das equações sem que você ultrapasse os limites delas. Ou seja, a solução ela tem que ser números que estejam no conjunto de solução das duas inequações. Mas como que a gente vai resolver? Bom, na prática a gente vai resolver cada uma das inequações, e aí quando a gente resolver cada uma das inequações, a gente vai encontrar dois conjuntos de soluções, certo? Cada uma vai te dar um conjunto de solução, então você vai chamar o primeiro conjunto de S1 e o segundo conjunto de S2, e depois você vai procurar um conjunto que seja a interseção desses dois conjuntos, e aí esse conjunto vai ser o conjunto solução do sistema de inequações. Vamos fazer alguns exemplos aqui para você ver como é que funciona. Ora, eu tenho um sistema de inequações. Eu vou resolver separadamente cada uma das minhas inequações. Primeiro eu vou resolver essa aqui. X menos 1 é maior ou igual a zero. Como eu já expliquei no vídeo anterior, eu posso passar o menos 1 para lá, ou somar mais um dos dois lados, somar uma unidade dos dois lados, tanto faz. Aí vai ficar 0 mais 1, que é 0. Então, o conjunto solução dessa minha primeira inequação aqui, desse meu primeiro problema, vai ser todos os números do mundo que são maiores ou iguais a 1, certo? Então, beleza, o conjunto solução dessa vai ser x pertence ao conjunto dos números reais, x maior ou igual a 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa segunda inequação aqui. 3 menos x menor do que 1. Vou fazer o meu passo a passo, como eu já fazia com equação.
menos 3 é menos 2. Aí aqui eu tenho que multiplicar por menos 1 dos dois lados. Quando eu multiplico uma inequação por algum valor negativo, o sentido da minha inequação muda. Então, vai ficar x maior do que 2. Beleza. Agora, como que eu vou fazer para encontrar o conjunto que seja... Aqui, ó, vou botar o meu S2. S2 é x pertence a R, x é maior do que 2. Como que eu vou encontrar a interseção entre esses dois conjuntos? Eu fiz aqui o desenho de algumas retas, para vocês visualizarem como vai funcionar. Quem é o meu S1? S1 é formado por todos os números reais maiores ou iguais a 1. Então, eu vou marcar um ponto qualquer aqui e vou chamar de 1. Considerando que aqui está escrito que é maior ou igual a 1, então o 1 está incluído, então é bolinha fechada. Então, todo mundo do mundo, depois do 1, está valendo. Certo? Agora eu vou ver quem é o meu S2. O meu S2 é todo mundo maior do que 2, só que ó, não pode ser igual, só maior, então é bolinha aberta. Então, se eu botei o 1 aqui, eu vou botar o 2 aqui. Só que a bolinha do 2 vai ser aberta, mas todo mundo depois está funcionando. Aí aqui eu vou fazer uma outra linha que eu vou chamar de S1, interseção S2. Aí eu vou marcar todos os pontos que eu tiver nos conjuntos acima. 1 e 2 são os pontos que eu tenho. Nessa segunda linha, você só vai marcar a interseção, ou seja, quais são os elementos em que você tem a linha pintada nos dois conjuntos. Eu fiz essa linha aqui só para você visualizar, ó. Nesse pedacinho aqui está pintado no primeiro, mas não está pintado no segundo. A partir do 2, ela está pintada no segundo. Só que, ora, no segundo, 2 não está incluído. Então, o conjunto solução aqui, eu vou fazer x pertence a R, x é maior do que 2. Não maior ou igual, porque na primeira até poderia valer o 2, mas na segunda não vale. Na segunda inequação, o 2 não está valendo e tem que abranger as duas, tá? Então, abrangendo as duas inequações, eu posso ver que x precisa ser maior do que 2, tá bom? Aí eu resolvo o problema das duas ao mesmo tempo, tá? Bom, se você não conseguiu compreender só com um exemplo, eu trouxe mais alguns exemplos, tá? Resolva o sistema. 3x mais 1 menor ou igual a 7, 2 menos x menor do que 3. Vou fazer assim, vou resolver equações uma a uma. Equações não, perdão, inequações. 3x mais 1 menor ou igual a 7. 3x é menor ou igual a 7 menos 1. 3x é menor ou igual a 6. X é menor ou igual a 6 sobre 3. Logo, x é menor ou igual a 2. Então, qual é o meu conjunto solução? X pertence a R, que é S1. X menor ou igual a 2. Beleza, agora eu vou resolver aqui, ó. A minha segunda inequação. 2 menos x é menor do que 3. Menos x é menor do que 3 menos 2. Menos x é menor do que 1. Aqui eu vou multiplicar por menos 1. Porque eu não quero que fique o valor negativo para o x. Na verdade, não pode ficar. X aqui estava menor, vai para maior do que menos 1. Tá bom? Agora vamos marcar, eu vou fazer o conjunto S2 aqui. X pertence a R, x é maior do que menos 1. Agora vamos marcar esses pontos aqui nas minhas retas. S1, x tem que ser menor ou igual a 2. Então, eu vou escolher um ponto aqui, vou chamar de 2. E, ó, como aqui tem o símbolo de igual também, então a bolinha é fechada e todo mundo, até chegar no 2, está valendo. Tá vendo?
Agora, o meu S2, x precisa ser maior do que menos 1. Gente, tem que ter lógica a marcação, tá? Se aqui eu escolhi o 2, vamos supor, aqui é o 1, aqui é o 0, aqui é o menos 1. Claro, você não precisa marcar os centímetros exatos, mas tem que ficar na ordem certa. O menor tem que vir antes, o maior tem que vir depois, tem que fazer algum sentido, tá? Então, nesse caso aqui, ó, x tem que ser maior do que menos 1, não pode ser igual, então a bolinha é aberta. Então, nesse caso aqui, tá todo mundo a partir do menos 1 valendo. Tá vendo? É um caso diferente do outro. Nesse, todo mundo vale. Ora, se todo mundo a partir do menos 1 tá valendo, aqui a bolinha é aberta. Nem pareceu que é aberta, porque minha caneta tá pintando, mas é aberta, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui para não me perder. Marcando todos os pontos. Aí eu vou botar onde tem coisa. Menos 1, lembrando que o menos 1 é aberto. E aqui 2, lembrando que o 2 é fechado, porque o 2 está valendo nos dois conjuntos soluções, tá? E aí eu vou analisar só quem está pintado em todas as soluções. Aqui nesse caso, na primeira solução, só tem esse pintado, então eu não pinto. Aqui no meio, tá todo mundo pintado, então eu pinto. E aqui, ó, não tem ninguém pintado, então eu não pinto. Qual vai ser o conjunto solução que vai valer aqui? X pertence a R. Aí eu tenho que saber que x é menor do que menos 1. É maior do que menos 1, perdão, menos 1 é menor do que x, que é menor do que 2. Esse é o meu conjunto solução, x entre menos 1 e 2, tá bom? Mais um exemplo, para a gente treinar legal. Esse exemplo é um pouquinho diferente. Resolva. X mais 1 é menor do que menos x mais 5, que é menor ou igual que menos 4. Pode parecer que você tem que fazer 3 equações, 3 inequações, mas não, nem tem como fazer 3. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer alguns cortes. Vai ter que separar essas inequações. Esse é menor do que esse, que é menor ou igual a esse. Então, o que você vai fazer? Você vai reescrever assim, ó. X mais 1 é menor do que menos x mais 5. E menos x mais 5 é menor ou igual a 4. Tá vendo? Você vai, quando tem 3 assim, você separa 2 e divide. Você não precisava escolher exatamente o que eu escolhi. Você poderia dizer que x mais 1 é menor ou igual a 4. Também funciona. Porque, na verdade, x mais 1 é menor do que... É menor ou igual, não. Perdão. É menor do que 4. Ele é menor do que esse, que é menor ou igual a esse. Então, com certeza, se eu tirar isso aqui pela transitividade, também vale, tá? Mas eu gosto de fazer assim para não me perder, pegar bloquinhos. Peguei esse bloquinho, depois eu peguei esse bloquinho, tá? Beleza, vou resolver separadamente as inequações. X mais 1 é menor do que x, ó, menos x mais 5. Aí vou passar esse x para cá, x menos passa para cá, mais x é menor do que 5, aí esse 1 passou para lá, menos 1. Lembrando que quando eu digo passou para lá, na verdade eu estou somando os opostos dos dois lados, tá? Para eliminar. 2x é menor do que 4. X é menor do que 4 sobre 2, x é menor do que 2. Então, o conjunto solução S1 vai ser x pertence a R, x menor do que 2. Eu gosto de fazer isso aqui sempre que eu termino. Mas quando você está no sistema, como você já vai fazer um conjunto de solução formal no final, não precisa não, tá? Você poderia parar isso aqui por aqui e depois fazer só o último conjunto de solução. Usar só as linhas para analisar. E aqui eu gosto de fazer daquele jeito. Não faz tanta diferença não. Beleza, agora eu vou fazer essa aqui. Menos x mais 5 é menor ou igual a 4. Menos x é menor ou igual a 4 menos 5. Menos x é menor ou igual a menos 1. Multiplico todo mundo por menos 1. X é maior ou igual a 1. Beleza, o conjunto solução S2 vai ser x pertence a R, x é maior ou igual a 1. Beleza.
x é menor que 2 e x é maior ou igual a 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas informações que eu tenho aqui e colocar nessas retas que eu desenhei. A primeira reta vai ser o S1, a segunda vai ser o S2 e a terceira vai ser o S1 interseção com S2, tá bom? Então, beleza. A primeira, minha S1, é x menor do que 2. Então, eu vou escolher um lugar aqui para marcar o meu 2. Como ele é só menor, não é menor ou igual, então o 2 não vale, então a bolinha é aberta. Aí eu pinto todo mundo que vem antes do 2. Aí no meu S2, x tem que ser maior ou igual a 1. Então eu vou marcar um 1 aqui, obviamente, antes do 2. E todo mundo tá valendo, como o 1 também tá valendo, a bolinha é fechada, tá bom? Agora, na minha interseção, eu vou fazer assim. Marcar os pontos que me interessam aqui. 1 e 2. E aqui a minha interseção é só esse pedacinho aqui, sendo que no 2 a bolinha é aberta. E no 1 a bolinha é fechada. Eu vou marcar aqui. Então, quem vai ser o meu conjunto solução final? Esse aqui tem que colocar, não tem jeito. X pertence a R. Aí você tem um intervalo. Vou botar o X aqui no meio. Aqui ele é menor do que 2 e maior ou igual a 1. Tá bom? Beleza? Esse é o meu conjunto de solução desse problema. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tá? Tentei fazer o mais detalhado possível, mas mesmo assim, se você não conseguir, você sabe que eu tô aqui à disposição. Deixa um comentário, pede para eu fazer mais exercícios que eu faço, tá bom? Qualquer problema também pode me chamar. Beijinho, bons estudos a todos. Tchau, tchau.